um emprego tão burocrático quanto o de Ivan Ilitch, de Tolstói, uma atitude tão passiva quanto a do protagonista de O Deserto dos Tártaros, e uma escrita que muitas vezes fala diretamente com o leitor, assim como nas obras do Machado de Assis. E isso tudo a gente encontra aqui em O Amanuense Belmiro, um livro do Ciro dos Anjos, que nos faz pensar sobre a passagem do tempo e a forma como a gente aproveita a vida enquanto ainda há vida para ser aproveitada. E é sobre esse livro nacional que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, você está no Inventário da Leitura, aqui é a Gessiele Lordes, e hoje então a gente vai conversar um pouco sobre esse livro nacional, O Amanuense Belmiro, foi publicado em 1937 pelo Ciro dos Anjos. A gente já tem aqui no canal uma resenha sobre o livro Montanha, que também é desse autor. É um autor que não é muito conhecido, não é muito lembrado, mas que fez relativo sucesso ali nos anos 30. E este livro, O Amanuense Belmiro, é a sua obra mais importante, né? Chegou a ser traduzida em outros países, embora o seu conjunto de livros não tenha sido muito expressivo. Ele não publicou tantos livros assim, mas esse, O Amanuense Belmiro, foi muito bem recebido pela crítica. Inclusive o Drummond falava muito bem das obras do Ciro dos Anjos, eles tinham uma proximidade bem importante. E neste vídeo, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, eu falo um pouco mais sobre a história desse autor. Mas o fato é que naquele momento, quando eu li Montanha, a gente tinha uma personagem lá que ela tinha um diário. E foi a personagem que eu mais gostei de acompanhar. Aquele livro tem muitos personagens, e aquela personagem me chamou a atenção justamente pela forma como ela era inserida na história por meio desses diários. Então, quando eu soube que o Amanuense Belmiro tinha esse formato de diário, eu quis conhecer. Não só por isso, né, mas também porque essa obra é muito elogiada, era a principal do autor, como eu já disse, e era uma obra que eu não conhecia também, nunca tinha escutado falar sobre ela. Encontrei na biblioteca aqui da minha cidade, podem ver que é uma edição bem velhinha já, mas coloquei então na minha lista de leituras para esse ano. E gostei demais, é um livro daqueles que não tem reviravoltas, não tem um ritmo muito acelerado, então é um livro para quem gosta da experiência de leitura mais tranquila, que consegue apreciar a composição das frases, das palavras, né? Eu já comentei em alguns outros vídeos aqui no canal que para mim o texto ele é muito importante, então eu não fico tão preocupada assim com o conteúdo, com o enredo, embora é óbvio ele seja importante, mas para mim a experiência de leitura ela se deve muito à forma como o escritor vai compor o seu texto. E o Ciro dos Anjos escreve muito bem, e aqui a gente tem uma escrita em primeira pessoa, então é uma escrita muito íntima, e a gente vai conhecendo esse personagem, que é o Amanuense Belmiro. Bom, Belmiro, então, é um solteirão de 38 anos, mora em Minas Gerais, tem um emprego extremamente burocrático, em uma repartição lá da Secretaria de Agricultura. Vem de uma família que tinha uma tradição de cuidar de fazenda, tinha essa coisa dos homens serem mais do trabalho bruto, e o pai dele queria que ele seguisse esse caminho. Mas ele começa a se enveredar lá pro lado da galera que lê muito, que escreve, e ele se encanta realmente pela literatura, pelas palavras, para o desgosto do seu pai, né, que queria que ele assumisse a fazenda da família. Bom, tudo isso a gente vai sabendo logo no começo do diário, porque a intenção do Belmiro, ao começar a escrever o diário, é resgatar as memórias da juventude e da infância, porque ele considera que no passado ele era mais feliz. No presente do Belmiro, ele tem 38 anos, solteiro, nunca teve nenhum relacionamento significativo, então ele não tem muita perspectiva de nada. Ele é um cara que, se ele escuta alguém tocando uma música ali na rua, ele se anima para ficar ouvindo, ele vai pro bar de vez em quando para beber com alguns amigos, então ele tem um grupo de amigos também que são pessoas bem diferentes umas das outras, mas ele tem assim uma vida bem medíocre, que ele não vê muita graça, não tem muita perspectiva, e ele está plenamente consciente disso. Então a escrita do diário é uma espécie de fuga dessa vida pacata e sem graça,
porque ele vê nas palavras e nas lembranças, nas memórias, uma forma de ser mais feliz. E a gente vai vendo então que ele assumiu a casa para cuidar das duas irmãs. Os pais já faleceram. Ele, né, como não quis assumir as terras e tal, ele tá morando com as irmãs. As irmãs são retratadas aqui de uma forma também bem estranhas, porque elas não foram alfabetizadas, elas cresceram com os pais numa região mais remota, mais de interior, então elas não tiveram uma vida social, assim, que fizesse com que elas tivessem um relacionamento mais normal com o Belmiro. Então o Belmiro é esse cara das palavras, que tem ali um grupo de amigos bem heterogêneo, e as irmãs são, assim, a grosso modo, meio que bicho do mato. Tanto que elas têm, inclusive, algumas questões de saúde ali que vão se desenrolar, né, ao longo dos capítulos e que vão gerar também mais responsabilidades para o Belmiro. Mas o que a gente já percebe é que ele é um cara que parece não se encaixar em lugar nenhum, nem na sua casa, nem ali com os amigos, porque com os amigos também, cada um tem o seu jeito, e o Belmiro, ele nunca se expressa de uma forma muito sincera com esses amigos, ou, na verdade, não é que ele minta, ele simplesmente prefere se omitir, abrir mão de qualquer convicção em prol da amizade. Inclusive, ele fala aqui em alguns momentos que ele é um procurador de amigos, que ele abre mão de qualquer ideia se isso fizer com que ele mantenha os seus amigos. E daí a gente pode ir um pouco ali para o contexto da época. Esse livro ele se passa ali em meados dos anos 30, que era uma época de muita agitação política no Brasil, né? Tinha ali o governo Vargas, a perseguição aos comunistas e tudo mais. Então, nesse grupo de amigos, a gente vai vendo alguns pensamentos, alguns diálogos que mostram um pouco dessa questão política, mas é de uma forma muito sutil, e o próprio Belmiro, ele parece se manter distante dessas coisas. Ele vive ali no seu mundo, do seu diário, pensando sobre a vida, então ele faz muitas observações sobre o mundo, ele é uma pessoa extremamente introspectiva, melancólica e até infeliz. A gente percebe isso, né? Que o diário é ali um último recurso dele. E é realmente com as palavras que ele consegue algum tipo de expressão, e ele se confidencia muito mais com o leitor do que com qualquer pessoa real que estivesse ali ao seu alcance, né, ao seu redor. Então, enquanto personagem, o Belmiro, ele muitas vezes, pelo menos aconteceu isso comigo, eu fiquei um pouco revoltada com ele, porque ele era muito passivo, diferente do que acontece, por exemplo, lá com o protagonista do Deserto dos Tártaros. O Deserto dos Tártaros é um livro muito comentado quando a gente fala sobre a passagem do tempo e a forma como a gente vive a vida, né? Porque lá é Giovanni Grocco, se eu não me engano. O Giovanni, ele tá lá esperando por algo que nunca acontece, e toda a vida dele é gasta nessa espera. Só que a todo momento ele tem pelo menos essa esperança, então mesmo que o leitor perceba que ele tá gastando a vida de uma forma inútil, para ele existe uma esperança. Só que o Belmiro não. O Belmiro, ele é um homem extremamente consciente de que a vida está passando e ele não está fazendo nada. O tempo todo a gente entende isso, né? Que ele vê que os amigos, a família, todo mundo ao redor dele está se movendo, está indo para alguma direção, e ele está estagnado. E ele não é alguém que não tem tempo, como acontece lá em A Morte de Ivan Illich, que ele tá de cama e quando a ficha cai ele já não tem mais saúde. O Belmiro é um homem de 38 anos, saudável, que pode fazer algo da vida. E é muito, assim, aflitivo acompanhar alguém que tem tanto por fazer, que tem tanta possibilidade, mas ele prefere ficar ali limitado no mundo das palavras, né? No seu diário, lamentando tudo, em vez de tomar alguma atitude. O que nos conforta nesse livro é que esse diário, ele retrata o período de mais ou menos um ano. Então, quando
termina o livro, a gente tem ali uma esperança também, porque o próprio Belmiro reconhece que ele tá mais ou menos na metade da vida, daí ele faz os cálculos sobre quantos homens da família dele vivem e tal. Então a gente termina com aquela impressão de que talvez ele não vá se dedicar apenas ao diário e que ele vá viver também. Mas enquanto personagem são esses os sentimentos, assim, a gente fica aflito porque ele não reage, mas também a gente se identifica com muitos pensamentos dele. E muitas vezes a gente chega a pensar que é um desperdício que alguém tão inteligente, que alguém que tem uma forma tão singular de ver a vida, deixe tudo isso no campo da teoria. Muitas vezes ele fica maquinando pensamentos tão legais, frases tão bonitas, mas isso tudo é compartilhado só ali no papel, né? Ele não se expressa, ele é muito covarde muitas vezes. Mas o que realmente faz a experiência de leitura nesse caso aqui é a forma como o livro é contado, a forma como esse diário é apresentado para o leitor. Porque, como eu disse, é uma escrita em primeira pessoa. Só aí a gente já tem uma proximidade bem importante com o personagem. Mas o Belmiro, a parte de toda essa covardia, essa apatia que ele tem uma forma muito bonita de encarar a vida, ou melhor, de expressar a vida, né? As frases aqui, elas têm um impacto muito bonito, uma composição que dá gosto de ler, sabe? Aquele livro que tu vai lendo devagar e que a cada parágrafo tu vai tirar ali pelo menos uma frase de algo que te faz pensar, refletir, ou pelo menos que te faz apreciar de novo e de novo a forma como o autor, o narrador, está se expressando. E tem algumas ideias que também conversam com o próprio exercício da escrita. Eu vi alguns comentários falando que aqui o Belmiro ele faz muitas referências a grandes obras da literatura. Bom, possivelmente muitas dessas obras não estão no meu repertório ainda, ou, enfim, passaram, né, pela minha leitura, não pude identificar nada muito pontual, mas vários trechos desse livro, eles ficaram, assim, pipocando na minha memória, muito depois da leitura, e se eu fosse das pessoas que ficam riscando o livro, e esse daqui eu não poderia riscar de qualquer forma, porque é da biblioteca, né? Mas se fosse o meu livro e eu fosse dessas que ficam marcando, colocando post-it e tudo mais, certamente esse livro estaria cheio de marcações. E eu vou compartilhar uma dessas passagens aqui, na qual ele vai falar sobre como as coisas elas não existem no mundo material, na verdade elas existem no tempo, porque afinal é o tempo que condiciona a nossa visão sobre as coisas. E olha só o que ele vai dizer nesse trecho aqui. As coisas não estão no espaço, as coisas estão no tempo. Há nelas ilusória permanência de forma, que esconde uma desagregação constante. Mas não me refiro à perda da matéria, no domínio físico, e quero apenas significar que, assim como a matéria se esvai, algo se desprende da coisa, a cada instante. É o espírito cotidiano, que lhe configura a imagem no tempo, pois lhe foge, cada dia, para dar lugar a outro, novo, que dela emerge. Esse espírito sutil representa a coisa, no momento preciso em que com ela nos comunicamos. Em vão procuramos depois. O que então se nos depara é totalmente estranho. Então é isso, né? As coisas existem, mas o tempo ele muda quem a gente é, então o nosso olhar sobre as coisas também muda. E assim a gente tem aqui várias passagens que são essas reflexões, né? Esses pensamentos que ele vai compartilhando com a gente, e se tu ler muito rápido, vai ficar confuso, tu não vai entender, e tu principalmente não vai conseguir apreciar as ideias do Belmiro, que apesar de ter tido tão poucos relacionamentos significativos, tinha assim uma forma de ler a vida que era muito gostosa, muito deleitosa. Então esse é um livro que nos faz pensar sobre a passagem da vida, né, sobre o que a gente está fazendo, mas ele não é tão triste, por exemplo, quanto os outros que eu citei aqui, A Morte de Ivan Ilitch e o próprio Deserto dos Tártaros. Inclusive tem aqui alguns momentos que são levemente cômicos,
Como eu disse, o grupo de amigos dele é bem nisso, né? Tem um meio anarquista, tem um comunista, tem o pequeno burguês, tem uma mulher entre eles também, e daí ela vai compartilhar com o Belmiro, especialmente, todos os medos, né, que ela tem, porque a mulher precisava casar, ela não está encontrando ninguém, e daí o chefe incomoda ela. Enfim, tem alguns diálogos entre o Belmiro e a Jandira, que é a amiga dele, que também são bem legais. E aí a gente já vê que possivelmente o Belmiro era o mais, não vou dizer sensível, mas o mais acessível dos homens ali do grupo, porque ela compartilha com ele algumas questões bem íntimas da vida dela. Para vocês entenderem isso que eu tô falando, que de vez em quando o Belmiro é meio cômico, eu vou ler aqui um momento em que ele compartilha um pensamento dele sobre as bobagens que a gente fala sem querer. Ele poderia ser bem sintético para falar isso, mas ele compõe a ideia de uma forma muito interessante. Olha só. Como explicar certos despropósitos que mal proferimos, nós próprios imediatamente reprovamos, mordendo os lábios de despeito, porque ninguém saberá que a nossa censura funcionou, logo depois dando-nos a conhecer a inépcia daquela ideia? Por orgulho, não voltamos atrás e preferimos sustentar a infeliz opinião. Cada vez nos perturbamos mais e acabamos dizendo 10 tolices em vez de uma. Fico a conjecturar que se trata de uma vingança das ideias tolas. É provável que, repelidas mais de uma vez, quando nos achamos vigilantes, elas fiquem andando a esmo pela cabeça a conspirar contra nós. Um ligeiro cansaço nosso, eis que a asneira sai. Será uma vingança das parvoíces ou a necessidade irreprimível de nos vermos livres delas? O certo é que nos escapam, escolhendo maliciosamente a pior oportunidade. Vejam como ele tinha esses pensamentos elaborados, né? É legal a gente conversar, ou como é o caso aqui, ler alguém inteligente se expressando, por mais que a gente não concorde com o que ela diz. É sempre prazeroso a gente estar diante de uma ideia bem elaborada e bem escrita. Então essa é uma dica de leitura que eu deixo para você que gostou de A Morte de Ivan Illich, O Deserto dos Tártaros, que gosta da escrita machadiana. Tem algumas coisas aqui que lembram também, por exemplo, os capítulos curtos, né? Essa escrita que dialoga muitas vezes com o leitor. Então, O Amanuense Belmiro, um livro de Ciro dos Anjos, fica aqui a recomendação, mais uma obra nacional que precisa ser redescoberta pelos leitores de hoje. Muito obrigado pela tua companhia até aqui. Se tu gostou desse conteúdo, gosta de conversar sobre literatura, te convido a se inscrever no canal e me diga aqui embaixo se tu já tinha escutado falar sobre esse livro, conhecia esse autor, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abração e até mais!